Estamos prestes a começar a segunda unidade dos estudos no livro de História, que fala sobre os primeiros núcleos populacionais. Tem uma série de atividades de revisão sobre a unidade anterior, que nós começamos lá no começo do livro, aqui na página 8, a unidade 1, que falou sobre a formação dos povos. Falou sobre os povos do período paleolítico, do período neolítico, da idade dos metais. E encerramos essa unidade falando sobre quando surgiu a escrita, e com esse surgimento da escrita inaugurou-se um novo período histórico, que antigamente, antes da escrita, nós chamamos, de pré-história, e após a escrita, tudo é chamado de história. Então, nós iremos fazer, a partir da aula de hoje, uma série de atividades de revisão sobre a primeira unidade, que é a formação dos povos. E são essas as páginas 36, 37, 38, 39, 40 e 41. São 6 páginas de atividade de revisão e nós vamos dividir essas páginas em 3 aulas. A aula de hoje nós veremos a página 36, é essa página aqui, ó, e a página 37. É essa atividade, repetindo, é uma atividade de revisão, vocês terão que recorrer ao começo dos estudos para fazer essa atividade, já que é uma atividade de revisão. E eu dividi assim, olha, na primeira etapa, as páginas 36 e 37. Na outra aula nós veremos a página 38 e 39 e finalizamos a atividade de revisão com as páginas 40 e 41. E esta aula é sobre as páginas 36 e 37, que eu vou explicar para vocês o que é que vocês devem fazer para reforçar o aprendizado de vocês sobre essa primeira unidade, que foi a formação dos povos. Tanto é que começa assim, ó. O que você aprendeu? E faz um pequeno resumo sobre tudo que nós aprendemos desde a página 8. Acompanhe comigo a leitura. Ó, juntamente com vocês, eu relembrei esses estudos e vocês aprenderam a classificação dos períodos históricos anteriores à escrita, que, como eu falei, antes do surgimento da escrita, era chamado pré-história. Na verdade, é chamado de pré-história. O período compreendido antes do surgimento da escrita é chamado de pré-história. E nós estudamos os 3 grupos humanos, que foram os grupos que surgiram lá no período paleolítico, ou depois no período neolítico e na idade dos metais. É sobre isso que está se referindo aqui o começo, ó. A classificação dos períodos históricos anteriores à escrita usa como critério as técnicas e utensílios inventados pelos grupos humanos, como a pedra lascada, se referindo ao grupos humanos do período paleolítico, a pedra polida, se referindo aos grupos humanos do período neolítico, e os metais, se referindo aos grupos humanos do período da idade dos metais. Aí vai falar aqui sobre a caracterização dos grupos humanos do período paleolítico. Vejam aqui, ó. O paleolítico caracteriza-se pelo nomadismo e pela subsistência baseada na caça, na pesca e na coleta de vegetais. Só relembrando que os grupos humanos do período paleolítico, eles eram nômades. Por quê? Eles não se fixavam em somente um local.
eles viviam mudando de endereço, mudando de lugar, porque eles tinham que, como a subsistência deles era baseada na caça, na pesca e na coleta de vegetais, eles principalmente ficavam se movimentando aonde a caça, os animais que eles caçavam, estavam. É por isso que eles eram nômades. Eles viviam mudando de localidade. De acordo com o clima, por exemplo, quando estava muito frio, eles saíam daquela região e uma outra região mais quente. Quando eles não encontravam mais os pescados em um determinado rio, igarapé ou mar, eles se deslocavam para outro local e isso tornava eles povo nômade. Diferente dos povos do período do Neolítico, em que eles eram sedentários, ou seja, eles já se fixavam somente em um local, já que eles não precisavam mais correr atrás da caça. Isso porque eles já haviam descoberto como domesticar os animais. Então eles criavam os animais que eles iam consumir no futuro e também desenvolveram a agricultura. E isso fez com que eles não precisassem mais sair por aí atrás da caça, porque eles poderiam criar sua própria caça através da domesticação de animais e da plantação de vegetais, que é a agricultura. E quando eles se tornam sedentários, ou seja, quando eles se fixam em somente um local, eles começam a criar grupos, grandes grupos que se tornavam aldeias até se tornarem cidades, que é o que vem dizer aqui, ó. As formas de organização social e política se transformaram com o aumento da população, que convivia em grandes grupos, aldeias ou cidades. E à medida que essas cidades, esses grupos humanos iam crescendo, surgia a necessidade deles inventarem, desses grupos humanos, inventarem novos materiais para que eles pudessem armazenar, por exemplo, o seu cultivo e as coisas que eles criavam também. E eles precisavam se organizar e ter a sua própria lei justamente para manter a ordem nesses grupos humanos que cresciam constantemente. E uma das coisas que facilitou com que esses grupos humanos se organizassem e com isso surgissem as grandes cidades foi o surgimento da escrita, como nós vimos lá na Suméria, na aula anterior. É o que diz bem aqui, olha. Os objetos confeccionados por um grupo são parte da cultura material. Eles têm relação com aspectos do cotidiano e da vida concreta, mas também retomam os elementos simbólicos de uma cultura. Tudo isso que eu li aqui é apenas o resumo de que nós estudamos nas páginas anteriores. Com base nisso, veja o que diz aqui, ó, na primeira questão. Cite uma ferramenta ou utensílio utilizado no período neolítico. E qual era a função dessa ferramenta? Eu vou mostrar para vocês aqui nas páginas que vocês vão ver que vocês vão ter que recorrer lá vejam aqui, ó, na página 12, vocês terão que recorrer lá na página 12, vejam aqui, que fala sobre o período neolítico, que é o que está querendo o comando da primeira questão. Então vocês vão ter que reler novamente isso daqui. Vocês podem inclusive usar a própria atividade da página 13, já que lá está pedindo o nome de um objeto e qual era a sua função. Vou voltar lá para vocês, olha aí, ó. Para vocês citarem uma ferramenta ou um utensílio utilizado no período neolítico. E qual era a função dessa ferramenta? Então vocês terão que recorrer à página para relembrar, até porque é uma atividade de revisão. Aqui na segunda questão, vocês irão colocar nesses espaços reservados P quando as informações estiverem em relação com o período paleolítico, N
quando tiverem com o período neolítico, e M quando as informações tiverem relação com a idade dos metais. Vejam lá o que diz a questão. Leia as informações e identifique o período a que se referem, assinalando P para paleolítico, N para neolítico e M para a idade dos metais. Vejam que as 3 letras elas estão maiúsculas, então quando vocês forem colocar aqui também tem que registrar em letras maiúsculas. Olha lá, ó. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, os tecidos de lã e linho foram criados nesse período. Se eu voltar aqui para vocês, olha aqui, ó, no período neolítico, vocês vão ver que essa informação está bem aqui, ó. Os tecidos de lã e linho, que servia para o vestuário deles, está no período neolítico, tá vendo? Eu já dei uma cola aqui para vocês, então quer dizer que aqui os tecidos de lã e linho foram criados nesse período. Que período? O neolítico. Então aqui vocês vão e registra o N maiúsculo. Pronto, já fiz a primeira. E assim vocês irão ler as demais e colocar as letras indicadas. Nesse período, muitas populações utilizavam bronze e ferro para fabricar ferramentas. Essa está muito fácil. De que é feito o bronze e o ferro? Nesse período, usava-se principalmente roupas feitas de pele de animais. Instrumento mais apropriado de pedra foram confeccionados nessa época, conhecido também como Idade da Pedra Polida. Já falei bastante sobre isso. E, nesse período, a maior parte dos grupos humanos eram nômades. Bem fácil, até mesmo é uma atividade para vocês lembrarem. Vamos para a terceira questão. Começa com um texto que vocês precisam analisar. Vejam lá. Leia o texto e responda a questão a seguir. É possível que os primeiros utensílios, se referindo aqui a aqueles utensílios que eram feitos de pedras, de ossos, de madeira, de couro, para armazenar as coisas, como por exemplo um pote de argila ou de barro, para armazenar os grãos. Estou dando um exemplo. É sobre esse tipo de utensílios que esse texto está se referindo. É possível que os primeiros utensílios continuem desconhecidos. Não se sabe exatamente quando foi que os grupos humanos começaram a criar esses utensílios. É por isso que diz aqui que os primeiros podem continuar desconhecidos. É também provável que outros materiais que se teriam decompostos sem deixar vestígios, como a madeira, o couro e o osso, fossem usados e trabalhados pelo menos na mesma época que a pedra. Portanto, a fabricação de utensílios pode ter começado antes da data sugerida pelos testemunhos de que dispomos sobre aqueles importantes desenvolvimentos. Esses testemunhos constituem os primeiros utensílios lícitos identificáveis. Aliás, líticos. O que significa líticos? Feito de pedra. Marco inicial da Idade da Pedra, assim chamada por convenção. Basicamente, o que esse texto quer nos dizer? Que hoje nós sabemos. Deixa eu fazer uma demonstração aqui para vocês. Aqui, ó. Hoje nós sabemos que esse machado aqui, que foi feito de pedra, que é um objeto material lá do período paleolítico. Olha lá, ó, machado do período paleolítico feito de pedra. Então, hoje nós sabemos que ele existiu e existe até hoje, está no museu, porque por ser feito de pedra, ele continua
aí intacto, ele foi preservado. Já o texto, ele diz o seguinte, esse texto, que os outros utensílios, que eram feitos de madeira, couro, ossos, eles podem continuar desconhecidos porque eles se desfizeram na natureza, já que são feitos de materiais que, com o tempo, eles desaparecem. Por isso que diz aqui, ó, eles continuam desconhecidos. Pode ser, por exemplo, que alguns objetos de argila que foram encontrados no período neolítico, pode ser que eles não começaram a ser fabricados ali há 5.000 anos, 7.000 anos atrás. Pode ser que eles tenham sido fabricados há 12.000 anos atrás, no período paleolítico. Só que como eles se desfazem, eles não deixam vestígio. Quando eles se desfazem, pode ser que nós nunca saibamos quando foi que surgiu o primeiro utensílio. É diferente dos objetos que são feitos de pedra, que por ficarem por muito mais tempo na natureza, é fácil de localizar e identificar a sua data de criação. É isso que esse texto quer falar. E com base nesse texto, nessa explicação que eu dei, vejam lá o que vocês vão fazer aqui. Ó. Quais são os testemunhos sobre a fabricação de utensílios a que o texto se refere? Ou seja, quando o texto fala aqui, ó, bora ver. Ó. Portanto, a fabricação de utensílios pode ter começado antes da data sugerida pelos testemunhos de que dispomos sobre aqueles importantes desenvolvimentos. Esses testemunhos consistem nos primeiros utensílios líticos identificáveis. A pergunta quer saber quais são esses testemunhos. O que são esses testemunhos sobre a fabricação de utensílios a que o texto se refere? Eles podem ser considerados parte da cultura material? Bem, essa é uma pergunta bem interessante. Então, analise esse texto e tentem responder aqui. É uma resposta pessoal, tá? Essa imagem aqui é uma imagem de Harappa, que fica lá no Paquistão. Olha a informação aqui, ó. Vista do sítio arqueológico de Harappa, que fica no Vale do Indo, construído cerca de 5.000 anos lá no Paquistão. Vejam lá, que é para você analisar essa imagem aqui e responder aqui, ó. A partir da análise dos vestígios da cidade de Harappa, pode-se dizer que a construção da cidade foi planejada? Vocês vão responder sim ou não e dizer por que vocês acham que ela não foi planejada, ou se ela foi planejada, vocês vão responder também por que vocês acham que ela foi planejada. Então vejam aqui, isso daqui é uma cidade, hoje é chamado sítio arqueológico da cidade de Harappa, e ela era assim, ó. Vocês acham que ela foi ou não planejada? Eu vou mostrar lá no nosso página de estudo, onde fala sobre Harappa. Olha lá. Vocês vão adquirir essa informação na página 20 ali, ó. Ocupação humanas na África e no Oriente. Aqui vai falar sobre Harappa, inclusive está bem aqui no mapa, olha aqui, ó, Harappa, que fica no Vale do Rio Indo. Vale do Rio Indo, ó. Então as informações para aquela questão vocês vão adquirir aqui. E veja bem aqui, essa daqui é parte de um moinho de pedra para moer grãos, e tem cerca de 5.000 anos e foi encontrada lá na cidade de Harappa, no Paquistão. Então vejam que aqui eles já utilizavam técnicas bem avançadas de conhecimento para moer pedra, por exemplo. Moer pedra, moer grão. Estão vendo aqui? Essa foto. Essa construção tem mais de 5.000 anos e também é lá na Harappa, que tem relação com
quarta questão aqui, ó. Aqui está a cidade, vestígios da cidade de Arapa. Hoje é um sítio arqueológico. Vocês vão analisar e responder essa pergunta aqui, ó. A partir da análise dos vestígios da cidade de Arapa, pode-se dizer que essa cidade, essa construção, quando ela foi construída, ela foi planejada? Sim ou não? Vocês vão responder sim e justificar por que vocês acham que ela foi planejada. E se vocês responderem que não, que isso daqui não é uma cidade planejada, vocês vão responder não e dizer por que vocês acham que ela não foi planejada. Tá? Então, essa é a primeira parte da nossa aula de revisão de história, na página 36 e 37. Quando for lá na próxima aula, nós faremos essa correção dessas duas páginas e eu já explico essas outras duas aqui, ok?